Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, com a palavra, e nós vamos seguir, né? Hoje, iniciando mais uma semana, semana 45, estamos na última semana do mês de outubro e praticamente nas últimas semanas aí para o ano de 2024, né? Nós temos só mais algumas semanas e acabamos o nosso ano da nossa leitura. Como tem sido prazeroso, como tem sido bom, né, caminhar nas escrituras, e mais um ano a gente está conseguindo aí concluir para a glória de Deus. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu acredito que você também tem se alegrado aí em estar conseguindo, né, ter essa disciplina da leitura em dia, né? Eu tenho visto bastante gente acompanhando, graças a Deus por isso. Fico muito feliz de você estar aqui junto comigo. Vamos lá, hoje segunda-feira então, dia 28 de outubro. E nós vamos seguir. Essa semana, na sexta-feira, a gente já começa novembro, né? Graças a Deus, que bênção. João capítulo 11, nós vamos ler hoje. Só João capítulo 11. É um texto bem grande. Vamos aproveitar aqui para a gente meditar nessa palavra. João capítulo 11 diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada.
tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao aproximar-se a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Capítulo 11 vai falar desse episódio poderoso onde Jesus ressuscita Lázaro, irmão de Maria e Marta. E o texto vai narrar toda a história, desde o momento em que Lázaro fica doente, Jesus está longe, alguns dias de onde ele estava, as irmãs mandam notícias para Jesus sobre a doença de Lázaro, mas Jesus permanece ali porque ele sabe o que ele precisava fazer naquele momento. A morte de Lázaro traria ainda mais glória para Deus nesse momento da história. Muitos creriam nesse tempo em Jesus por conta dessa ressurreição de Lázaro. E o próprio Lázaro seria um testemunho vivo em Jerusalém a respeito desse milagre. Então, João narra todo o acontecido de ponta a ponta, detalhes, né? Onde somente João coloca: Jesus chorou, o que ele disse para as irmãs, como ele conversou com os discípulos a respeito dessa morte e como ele ressuscita Lázaro nesse momento aqui diante do sepulcro. É poderoso demais ver isso, mas no final a gente percebe o quanto a tradição e a religião se tornaram venenos terríveis para os judeus naquele momento, né? Para os judeus religiosos, na verdade, porque o que eles temiam era que o posto deles fosse tirado. O medo de cada um dos sacerdotes e dos líderes religiosos daquele momento era que a notoriedade de Jesus fosse tão grande que eles perdessem toda a pompa dele, né? Eles perdessem todo o domínio sobre a religião judaica e também o seu prestígio com o Império Romano. É muito triste isso, mas isso foi o que Jesus mesmo profetizou, né? Que os líderes realmente buscariam a sua morte e ele se entregaria para morrer, então, tanto por Israel, né? Pela nação de Israel, quanto por toda a humanidade, para perdão dos pecados. Isso é poderoso demais. Gente, terminamos aqui, então, nossa segunda-feira começa com esse texto de João. Se você tiver um tempinho aí, medite nesse texto maravilhoso. Tem muita coisa que o Senhor fala aqui para nós, né, através desse texto. Se a gente for parar para analisar, tem bastante coisa para ser
estudado nesse texto e meditado nele. E você tem essa oportunidade nessa segunda-feira. Amanhã a gente continua, a gente volta lá para Lucas. E essa semana toda a gente ainda está nos evangelhos. Semana que vem ainda estamos nos evangelhos, semana 46. E aí na semana 47 é que a gente termina os evangelhos. E na sexta-feira a gente começa o livro de Atos. Tá bom? Então temos 2 semanas e meia aí praticamente ainda dentro dos evangelhos. E nós vamos ver o desenvolvimento agora desse final dos dias, né, dos últimos dias de Jesus e do seu ministério, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, se Deus quiser, em nome de Jesus.